Amém. Queridos, então, hoje nós vamos dar início numa série de pregações falando sobre a Reforma Protestante, mas como sempre tentando fazer isso de uma forma expositiva, ou seja, colocando a palavra de Deus no centro e principalmente tentando trazer uma aplicação prática para a nossa vida. Porque se nós participamos de um culto e simplesmente nós ouvimos a palavra e não temos uma forma de colocar essa palavra em prática no dia a dia, isso não vai servir de muito para nós. Então, hoje nós vamos trabalhar de uma forma um pouquinho mais didática do que expositiva. Quem aqui conhece a história da Reforma com profundidade? Pouca gente, né? Pois é. Nem eu. Eu conheço um pouco porque a gente é quase que obrigado a estudar para entender as origens da nossa fé, a raiz da nossa fé, né? Mas hoje nós vamos tentar começar a entender um pouquinho. Só para a gente ter um panorama aqui, a Reforma Protestante ela foi um movimento que começou no século XIV. O que aconteceu? Bem antes de Lutero, algumas pessoas já estavam muito insatisfeitas com o que acontecia a partir da então igreja, né? O que existia de igreja naquela época era somente a igreja romana, que... Deixa eu voltar um pouquinho aqui e vamos estabelecer alguns termos, tá? Vamos estabelecer alguns termos. Deixa eu apagar aqui. Pronto, voltamos a estaca zero. Nós vamos usar alguns termos aqui, como, por exemplo, igreja romana, igreja católica, igreja protestante, igreja evangélica. Durante esses 5 domingos, nós vamos falar, em alguns momentos, nós vamos usar esses termos. É importante que todos nós tenhamos claro o que significa cada um desses termos. Quando nós falamos em igreja romana, nós estamos nos referindo à sede da igreja, que tinha sido transferida para Roma, na época ainda do imperador lá, que eu não lembro o nome agora, porque isso eu não tinha planejado falar para vocês, tá? Mas, quando nós nos referimos à igreja romana, é porque a sede da igreja era em Roma. Quando nós nos referimos à igreja católica, nós não estamos nos referindo à denominação cristã chamada igreja católica. A palavra católica significa universal. Então, quando nós usarmos o termo, quando nós falarmos aqui sobre igreja católica, nós estamos nos referindo à igreja universal de Cristo, ou seja, a igreja espalhada por todo o mundo. Tá? Quando nós falamos em igreja evangélica, nós estamos nos referindo ao movimento evangelical. O que é o movimento evangelical? É esse movimento que aconteceu após a Reforma. Porque a Reforma Protestante, ela não era para ser a fundação de nenhuma nova igreja. Ela era para ser uma reforma na igreja romana. Olha a importância da gente entender os termos agora, né? Qual era a ideia dos pré-reformadores e dos reformadores? É que aquela igreja que tinha perdido a sua característica, né? O termo reforma é mais ou menos isso. Para quem, assim como eu, gosta de, por exemplo, carro antigo, pegar um carro antigo e reformar é trazer esse carro mais próximo possível das suas características originais, né? Então, quando a gente fala na reforma da igreja romana, lá já no finzinho do século XIII, início do século XIV, é porque algumas pessoas haviam entendido, pela palavra de Deus e pela inspiração do Espírito Santo, que a igreja estava deformada. E eles pretendiam fazer o quê? Trazer essa igreja o mais próximo possível do seu estado original. Por isso, o desejo de reforma. Após a reforma, com o passar dos anos, é que surgiu o termo igreja evangélica. Porque, na verdade, o que existiu lá no início foi o que a igreja romana chamou de protestantismo, né? Eles são os protestantes. Então, e normalmente é isso, né? Me ocorreu uma coisa interessante agora. Quem de vocês aqui escolheu o nome que tem? Ninguém? Quem é que deu o nome para vocês? Maria, quem é que deu o teu nome? A tua mãe. Alguém aqui ganhou o nome de um tio, de uma tia, alguma coisa assim? Tu, olha só.
Na família da minha esposa, eu sei que tem gente que quem deu o nome foi o padrinho. Foi o padrinho que escolheu. Ah, foi tu mesmo? Eu não lembrava se era ela. Ou seja, não somos nós que escolhemos o nosso nome, né? Então, o que acontece é que, muitas vezes, os movimentos, eles recebem rótulos, né? Hoje, por exemplo, atualmente, a gente tem muitos movimentos acontecendo, principalmente na política, e a gente vê que esses movimentos, eles têm nomes, mas, normalmente, não são nomes que o próprio movimento se atribuiu. São nomes que eles receberam de alguém. Então, por exemplo, vamos falar uma coisa bem atual, né? São os petistas e os bolsonaristas. Alguém escolheu ser chamado de bolsonarista? Provavelmente não. Mas aqueles que não o são, rotularam as pessoas de bolsonaristas. E eles se identificaram com esse rótulo, e sim, eu sou bolsonarista. Da mesma forma os petistas. Se bem que aí já é um rótulo auto-imposto, porque aí se trata de um movimento, de um partido político, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que a igreja protestante, ela não escolheu ter esse nome. Esse nome ele foi atribuído pela igreja romana. E depois essa igreja romana, ela se auto-rotulou de a única igreja católica. Ou seja, eles diziam que eles eram a única igreja verdadeiramente cristã, que os protestantes eram os hereges. Tanto que mandaram matar vários protestantes, a gente vai ver ao longo da história. Então, por isso, eles assumiram para si o rótulo de igreja católica. E aí, hoje, nós temos a igreja católica como uma denominação, mas, na verdade, nós aqui fazemos parte da igreja católica no sentido da catolicidade da igreja, ou seja, de a igreja ser uma igreja espalhada pelo mundo. Feito, não tinha previsto isso, mas achei importante e interessante a gente começar falando disso. Por quê? Porque cada um de nós tem origem em um movimento religioso. E eu não quero de forma alguma que alguém se sinta desconfortável quando eu falar de algum nome aqui. E se sentir, acaso se sentir, final do culto aí, me procura e a gente conversa aí, não vamos brigar. Bom, o que nós entendemos, tá, que foi o movimento da reforma? Ele foi a estratégia de Deus para que a sua igreja permanecesse, a estratégia de Deus para que a sua igreja voltasse ao seu formato original. Então, nós não entendemos a reforma protestante como um movimento humano, nós não entendemos como um movimento religioso, como um movimento político, nós entendemos como uma estratégia da parte de Deus. Deus levantou homens para que a sua igreja fosse restaurada. Nós vamos ver alguns que nós chamamos de pré-reformadores, né, que são alguns carinhas aqui do século XIV e XV. Esse John Wycliffe aqui, ele foi um dos primeiros caras que criticou o sistema eclesiástico. O que era o sistema eclesiástico? Alguém aqui já assistiu filme como Lutero, ou série como, na Netflix uma vez passou aquela série Os Borgias, ou Os Borges? Alguém assistiu? São filmes e séries que retratam com uma certa fidelidade o que era a igreja romana na época da Idade Média. E esse cara aqui, o John Wycliffe, ou Wycliffe, ele era um professor da Oxford e as faculdades, tá, foram fundadas, foram construídas pela igreja. Tá? Então, um grande legado da igreja romana, né, foram também as faculdades. E esse cara, ele foi um dos primeiros que se levantou contra isso. Pô, para aí, que negócio é esse? Salvação sendo vendida? Então o cara sai do bar caindo de bêbado, ele morre e aí ele vai apresentar uma carta que ele recebeu do pároco, do padre ou do bispo, assinada dizendo que ele está salvo. Esse cara começou a se levantar contra isso. Esse foi o John Wycliffe. Esse cara aqui, o Ian Hus, ele foi um cara que também incomodou bastante a igreja romana, ao ponto de ele ser queimado em praça pública. Aí veja bem, aqueles que se diziam cristãos, ou que eram cristãos, não vou nem dizer que não eram, mas aqueles que eram cristãos, e um cristão ele defende a vida a qualquer custo, queimaram um irmão porque discordou deles e porque afrontou o sistema.
Então, só para a gente entender como estava pesado o clima na época da pré-reforma. Então, esse cara, o John Huss, ele foi queimado em praça pública. O Savonarola, eu não vou nem me arriscar aqui, Jerônimo, tá? O Jerônimo Savonarola. Ele também foi enforcado e depois o corpo dele foi queimado. Não foi cremado, foi queimado mesmo. Bom, esses caras, óbvio que não foram os únicos, né? Teve mais. Eles se levantaram para defender o quê? Né? E aqui nós temos os principais pontos que eles defendiam. A autoridade da igreja é somente a Bíblia. E o que se dizia na época? Que o Papa tinha autoridade igual à da Bíblia. Se dizia que a tradição oral da igreja, aquilo que a igreja ensinava como tradição, tinha o mesmo peso ou maior peso de autoridade do que a Bíblia. Porque se a Bíblia dissesse alguma coisa, mas o Papa dissesse diferente, o que valia era o Papa. Se a Bíblia dissesse alguma coisa, mas alguma bula católica dissesse que era diferente, o que valia era essa bula. O que era a bula? Era algum concílio que eles faziam, lavravam um documento, e aquele documento tinha peso de escritura. E esses caras se levantaram contra isso. Esses caras, eles olhavam a Bíblia com a palavra de Deus, e eles entendiam que essa palavra de Deus tinha que estar disponível ao povo. E não estava. Somente quem tinha o direito de ler a Bíblia era o clero, ou seja, eram os sacerdotes, os padres, bispos. Esses caras, eles tinham acesso à palavra de Deus. E, mais interessante, numa única língua, que era o latim, e o culto ou a missa era feito em latim. Então, é como se a gente tivesse aqui, por exemplo, uma igreja de venezuelanos e a gente só pregasse em português para os irmãos venezuelanos. Ou seja, eles não iam estar entendendo muita coisa do que estava acontecendo. O povo era muito pobre na época. E a igreja era muito forte. Tanto que o império, na época era o Império Germânico, o império ele estava debaixo da autoridade da igreja. Então, esses caras, eles se colocaram dessa forma, nessa posição, né? Se colocaram nessa posição, defendendo a autoridade sobre a igreja como sendo somente a Bíblia, defendendo que a Bíblia é a palavra de Deus e deveria estar disponível para o povo, e dizendo não ao sistema sacramental. O que é o sistema sacramental? Você cumpre os sacramentos, né? E, uma vez cumpridos os sacramentos, está limpo para você entrar no céu. Não importa se você é um ladrão, se é um adúltero, não importa. Né? Se é um fofoqueiro, não importa. Né? Se é um mentiroso, não importa. Desde que cumpra os sacramentos, vai para o céu. E esses caras se opuseram a isso. Né? Porque a Bíblia realmente não ensina isso. Bom, nós tivemos um outro grupo que foram os humanistas. Tá? Esses humanistas, eles estudavam a relação do ser humano com as práticas religiosas. Então, o foco deles era um pouco diferente, mas eles também tinham esse viés de não concordar com aquilo que a Igreja Romana dizia que era o necessário para a salvação. A grande contribuição deles, e aqui nós temos um francês chamado Jacques de Thales, foi que eles já falavam sobre justificação pela fé e não por obras. Porque vamos parar e vamos pensar. Eu chegar no bispo Kleberson e comprar dele um documento que garante a minha salvação. Isso é uma obra, é algo que eu estou fazendo, que ele está fazendo, e está excluindo Cristo, está deixando Cristo de lado. Então, esses caras se opuseram veementemente a isso. Qualquer obra feita pelo nosso esforço, ela não é suficiente, por mais importante, bonita, por mais cara que ela seja, ela não é suficiente para nos justificar. Porque a justificação, a Bíblia diz que é somente pela fé. Então esses caras começaram a se levantar contra isso. Porque qual era o cenário? O cenário é que o povo não conhecia a palavra. Se não conhecia a palavra, óbvio que não conhecia Cristo. Se não conhecia Cristo, vai ter fé em quê? De que forma que o povo vai ter salvo? Vai ser salvo. E aí nós vamos entrar na história de Lutero e nós vamos ver como Lutero pensava e como as pessoas pensavam na Idade Média. Aqui nós temos 5 dos grandes reformadores. Óbvio que não foram só esses que fizeram parte da história, tem muito mais. Tem muito mais pessoas que morreram pela reforma da igreja
que a gente não vai falar durante esse mês, mas nós temos aqui o Lutero, que é chamado o pai da Reforma, porque ele foi o cara que largou a pior bomba, né? Ele foi lá na porta lá da igreja de Wittenberg, pregou lá as 95 teses dele, e ali é que a coisa começou a acontecer. Eu acho engraçado que Deus, ele faz as coisas de um modo perfeito, né? Quando Jesus veio, qual era o momento que Israel vivia? Israel era subjugado pelo Império Romano. Só que nós sabemos que duas coisas o Império Romano tinha que eram muito boas. O Império Romano tinha um sistema de estradas pavimentadas que interligava as cidades mais importantes do Império. Tinha cidades chave em portos, né, porque Israel fica ali na beirinha do mar Mediterrâneo, se não me engano. Então, o Império Romano dominava tudo aquilo e administrava aquilo tudo muito bem. Outra coisa que o Império Romano tinha era um sistema de correios muito eficiente. Então, eles tinham um sistema de correios em que uma carta, às vezes, cruzava o Império todo, se eu não me engano, tá, em 2 dias. Hoje, tudo bem, a gente manda um WhatsApp aqui, manda uma carta em PDF, eu nem terminei de mandar, ela já está chegando lá do outro lado do mundo. Mas naquela época não era bem assim. Então, eles tinham um sistema que eles tinham eu não lembro o nome agora, mas os caras que levavam as correspondências, eles levavam a cavalo e eles corriam durante um determinado número de quilômetros ali, chegavam naquele posto, vamos chamar de posto do correio, que óbvio que não era, né? Eles entregavam aquelas cartas ali e imediatamente outro cavaleiro ia até o próximo posto. Então uma correspondência cruzava o império de forma muito rápida. E isso a gente vai ver nas cartas de Paulo, né? Paulo sabendo notícias de uma igreja e mandando carta para outra, de uma igreja, por exemplo, ele lá em Éfeso mandando carta para os irmãos em Corintos, né? De uma forma muito rápida. E isso tudo graças à estrutura do Império Romano. Outra coisa que tinha também muito interessante na época de Jesus é que a língua franca era o grego. Ou seja, todo mundo, o Império era romano, mas a língua falada era o grego. Era como se fosse o inglês hoje. Qualquer lugar que a gente chega, se a gente sabe falar inglês, a gente se comunica. Menos no Brasil, né? No Brasil, 2% apenas dos brasileiros é que falam inglês. Mas se a gente sair do Brasil, a gente vai ali no Uruguai, se a gente souber inglês, a gente se comunica. E na época, o inglês da época era o grego. Então, Deus preparou tudo para que quando Jesus viesse, as boas novas fossem transmitidas de uma maneira muito rápida e muito fácil. E agora, o que estava acontecendo? Tinha a prensa de Gutenberg. Alguém já viu falar na prensa de Gutenberg? Gutenberg foi o cara que criou a imprensa, ou seja, antigamente, se a gente quisesse copiar um livro, antes de Gutenberg, se a gente quisesse copiar um livro, precisava ter um amanuense ou um escriba que ia copiar o livro letra a letra. E era o quê? Eram os papiros, né? Os rolos, os pergaminhos, né? Em peles de animais. E agora os caras estavam fazendo isso em papel. E para fazer a cópia de um livro era muito mais rápido e muito mais barato. E aí os escritos de Lutero começaram a ser distribuídos, né? E aí o centro da coisa foi a Alemanha, né? Já não foi mais Jerusalém. Começaram a ser distribuídos de uma forma muito fácil. Por quê? Porque existia a prensa. E isso também, a gente entende que foi Deus preparando tudo para que a sua igreja fosse restabelecida de uma forma muito rápida. Bom, nós temos aqui o Lutero, que a gente chama de o pai da Reforma. Nós temos aqui o Calvino, que ele viveu a maior parte da vida dele em Genebra. Nós temos um exemplar, uma versão da Bíblia chamada de Bíblia de Genebra, que ela é toda comentada, tem vários comentários de João Calvino. É atribuído a ele a fundação, o início do movimento calvinista, né? Ou daquilo que nós chamamos de calvinismo hoje, e a gente não pretende discutir calvinismo, mas esse aí foi o cara que deu origem a tudo. Depois nós temos o Zwinglio. Esse Zwinglio aqui, quando a gente for falar nos anabatistas, ele fez algumas coisas bem feias, né? Mas também é um cara que entrou para a história como um dos reformadores. Temos o Menno Simons, que vocês já devem ter visto falar nos Menonitas, e dali
do Menos Simons e dos menonitas, que eram os seguidores dele, surgiram depois os anabatistas. E aqui nós temos um reformador que não é religioso, que é o rei Henrique VIII. A igreja anglicana, que hoje nós conhecemos como denominação anglicana, na verdade era a igreja lá dos Países Baixos, né? Dos países anglos. Não angus, tá, Lucas? Anglos. E esse cara, o rei Henrique VIII, lembra que eu falei que a igreja dominava inclusive sobre os impérios, né? Então os reis prestavam contas à igreja, era a igreja que mandava. E aí esse cara, ele estava meio de saco cheio com a esposa dele lá, queria separar e o Papa não deixava. Não, onde é que se viu? Não existe, casamento é um só. O que ele fez? Rompeu com a igreja, fundou a igreja dele, matou a mulher e casou com outra, e depois com outra ele teve umas 4, 5 esposas depois que ele fez isso. Foi uma maneira completamente errada de começar a reforma no que hoje nós chamamos de Inglaterra ou de Países Baixos, mas foi assim que começou a reforma lá. E esse cara tem uma história, o Henrique VIII esse. Bom, vamos adiante. Qual era o contexto da época? Já falamos um pouco sobre isso, né? Agora, a gente precisa lembrar que o Lutero, ele era um padre católico. Lutero era um frei, um padre, ele era um sacerdote católico. E ele não pensava em criar uma nova igreja, uma nova denominação. Lutero nunca pensou na igreja luterana. Nunca pensou. O que ele pensou? Ele pensou, cara, tá tudo errado, vamos acertar. E existe um filme, eu acho que está disponível até no YouTube, o nome do filme é simplesmente Lutero. E ele retrata com boa fidelidade essa parte da história de quando Lutero começa a bater de frente com o sistema papal. E quando Lutero faz isso, ele começa a perder a inocência dele. Ele começa a perceber que, não, o pessoal não está enganado, o pessoal está fazendo isso porque isso dá dinheiro. E aí é que começa, né, o trabalho dele. Medo da morte. A gente precisa lembrar que o homem medieval, ele era um homem muito místico. O homem medieval, ele tinha medo do inferno. Ele via demônio em tudo que é canto. E santos e anjos em tudo que é canto. Tudo estava submisso às forças espirituais. E Lutero não era diferente. Por que ele tinha medo da morte? Porque ele tinha medo de não ir para o céu. Na verdade, o medo dele não era especificamente de morrer, mas era o medo de morrer e não ser salvo. E ele passou por uma experiência, ele era devoto de uma tal de Santa Ana, ele passou por uma experiência em que um dia, numa floresta, ele ficou com muito medo de ser atingido por um raio, porque ele vinha caminhando e um raio caiu numa árvore bem perto dele, ele inclusive, ficou machucado com isso, e ele fez uma promessa para Santa Ana. Ele disse que se ele sobrevivesse aquela noite, se ele não morresse naquela tempestade, que ele ia se tornar um frei, que ele ia ir para o seminário. O pai dele ficou louco da vida porque ele estava estudando direito, Lutero ia ser um advogado. Então, naquela época já era um bom status ser advogado. Então o pai dele queria isso, que ele fosse advogado. Ele abriu mão de tudo, foi para um seminário lá, esqueci o nome agora, se alguém quiser me ajudar aí, o lugar que os padres estudam, convento, acho que é as freiras. Mas tudo bem, todo mundo usa saia. E ele foi lá para esse local, né? Mosteiro. Ele foi lá para esse mosteiro e aí ele começou a estudar. Ele sofreu muito por quê? Porque por mais que ele, e agora nós vamos entrar na nossa palavra, por mais que ele se sentisse fiel a Deus, ele não se sentia salvo. Lutero, o tempo todo, se sentia perdido. Ele tinha muito medo da morte, muito medo de morrer, e ele sofreu muito por causa disso. E aqui eu já quero abrir um parêntese, gente, e eu quero dizer o seguinte: é muito comum no nosso meio, das duas uma, ou as pessoas estarem iludidas com a salvação, ou estarem temerosas da perdição. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, as pessoas acreditam
que pelo fato de fazerem parte de um grupo religioso, de cumprirem certas disciplinas ou práticas religiosas, elas estão bem com Deus. Eu tive um amigo, infelizmente ele já é falecido, ele era bem mais velho que eu, e era meu vizinho lá onde eu tinha oficina. E esse meu amigo, um dia ele foi ao hospital e depois que ele voltou, ele meio que mudou o comportamento. Um dia de verão, estava eu e meu sócio lá trabalhando, eu tinha uma oficina de estofaria e marcenaria na época, eu estava lá com meu sócio trabalhando e ele chega com uma jarra de suco bem geladinha, né? Eu trouxe para vocês e tal. Ele levou aquela jarra, a gente bebeu aquele suco, estava maravilhoso mesmo, estava muito bom, tinha tudo que era fruta ali dentro. E no outro dia ele levou de novo. No terceiro dia eu perguntei: seu Romeu, por que o senhor está fazendo isso? Eu não sei se Deus me deu um discernimento, né? Mas eu perguntei. Ele disse: não, o negócio é o seguinte, eu fui no hospital e eu estou com meus dias contados, então eu estou fazendo uma boa ação todos os dias para garantir, né, o meu lugar lá. E hoje eu conto isso rindo, mas foi muito triste ouvir isso. A salvação, ela custou muito caro, irmãos. Ela custou a vida do Filho de Deus. Não tem como comparar nada nesse mundo. O carro mais caro, o apartamento mais luxuoso, o avião, o helicóptero, qualquer posse que um homem ou uma mulher possa comprar e utilizar, qualquer obra que um de nós possa fazer, jamais vai ser suficiente para ser comparada com o sangue do Filho de Deus. Foi esse sangue que foi derramado na cruz e que concedeu a salvação para todos aqueles que creem. Então, é muito comum, infelizmente, a gente encontrar pessoas que pensam que por um bom proceder têm a sua salvação garantida ou estão bem com Deus. Mas também é muito comum encontrar pessoas que entendem que, por causa das suas obras, não são merecedoras e nunca vão alcançar a graça de Deus. Isso é uma verdade. Por melhor, se as obras boas não são suficientes, imagina as ruins, né? É verdade, nenhuma obra vai nos aproximar de Deus. Porém, a Bíblia também diz, aleluia, que nada pode nos separar do amor de Deus, que foi manifestado em Cristo Jesus. Nem a vida, nem a morte. Nada pode nos separar do amor de Deus, que foi manifesto em Cristo Jesus. A Bíblia diz isso. Então, ainda hoje a gente vê pessoas dizendo, às vezes a gente fala em batismo, né? Não, eu não estou pronto para ser batizado ainda, eu tenho que parar de fumar, eu tenho que parar de beber. Eu ainda faço coisas, né? Quando a pessoa faz coisas que ela se envergonha, ela diz, eu ainda faço coisas que não são dignas de alguém que frequenta uma igreja. Meu querido, por mais santo, e a gente vai ver Lutero dizendo isso, por mais santo que eu ou você sejamos, nós não somos dignos do que nós estamos vivendo aqui, agora, nesse momento. Se ajuntar como igreja e estar na presença de Deus. Não somos dignos. Mas, Rogério, então, para que tudo isso? Porque Ele nos tornou dignos. O Evangelho de João diz que a todos os que o receberam, a saber, os que creram no seu nome, foi dado o direito, você não conquistou, você recebeu o direito de ser chamado filho de Deus, filha de Deus. Amém? Lutero não conseguia entender isso, então ele sofria. E a gente precisa lembrar que às vezes nós não entendemos isso também. Aqui eu coloquei que ele tinha uma treta com Deus e a gente vai entender o porquê dessa treta. O testemunho de conversão de Lutero é muito bonito. As palavras exatas dele, traduzidas aqui para o português, diz o seguinte, abre aspas, porque eu esperava que encontraria paz de consciência com jejuns, orações
vigílias, com as quais eu afligia o meu corpo, mas quanto mais eu me esforçava com coisas como estas, menos paz e tranquilidade eu conhecia. Quanto mais santo, mais incerto eu me tornava. Após vigílias, jejuns, orações e outros exercícios de natureza rígida, com os quais, como um monge, eu me afligia quase até a morte, a dúvida ainda era deixada em minha mente e pensava: quem sabe que essas coisas são agradáveis a Deus? Ou seja, tudo que ele fazia, ele mesmo sentia no seu íntimo que Deus não estava recebendo aquilo como algo agradável. Isso já era o Espírito Santo trabalhando na vida dele para que ele tomasse uma postura, para que ele se convertesse e, ao se converter, tomasse uma postura diante de Deus, diante da igreja, para que hoje nós pudéssemos aqui ter acesso à palavra. Gente, se não fosse os pré-reformadores, os reformadores, se não fosse Lutero, talvez hoje o evangelho não estivesse mais sobre a face da terra. Rogério, então esse homem é um herói? Não, esse homem é um porcaria igual a cada um de nós. Morreu ainda lutando contra os seus pecados. Mas Deus é o herói que usou a vida dele para que hoje nós tivéssemos acesso à palavra de Deus. Seguindo aqui, e eu estou sem relógio, mas temos tempinho ainda, perdão. Continuando o testemunho dele, ele escreveu o seguinte: ainda que como monge eu levasse uma vida irrepreensível, sentia que era um pecador perante Deus e tinha uma consciência extremamente perturbada. Não podia acreditar que Deus era aplacado com as satisfações que eu lhe dava. Eu não amava, mas sim odiava a justiça de Deus, que pune pecadores e, secretamente, se não com blasfêmia, com certeza murmurando muito, estava irado contra Deus e disse, como se não bastasse que miseráveis pecadores, eternamente perdidos por causa do pecador original, sejam esmagados por toda espécie de calamidade, pela lei do decálogo, Deus tivesse de acrescentar dor em cima de dor pelo Evangelho, e também com o Evangelho nos ameaçando com a sua ira justa. Deste modo, eu me irava, com uma consciência furiosa e perturbada. Todavia, persistentemente, golpeava aquela passagem de Paulo, querendo ardentemente entender o que ele quis dizer com a justiça de Deus. Essas são as palavras de Lutero transliteradas, e o cenário é o seguinte: ele estava em desespero. Por mais que ele fizesse, e ele era um exemplo, ele não se sentia aplacando a ira de Deus. E o engraçado é que hoje nós falamos em evangelho da graça, mas ele fala aqui de um evangelho que pega a lei do decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, e aplica sobre nós de forma a nos amassar, acabar conosco. Era assim que ele via o evangelho. E queridos, apesar do nosso mau testemunho como crentes, muitas pessoas olham para o evangelho assim e dizem: quando eu melhorar, eu vou para a igreja. Quando eu melhorar, eu aceito Jesus. Ou seja, quando eu for digno. É triste, mas é uma verdade ainda nos nossos dias. Por isso que quando nós falamos em reforma, nós falamos não na igreja reformada, mas na igreja se reformando a cada dia. Porque a cada dia nós precisamos olhar para a nossa consciência e interpretar se nós estamos olhando para o evangelho como ele realmente é, ou se nós estamos olhando para o evangelho como o pobre do Lutero olhava na vida dele. Porém, é interessante a gente ver que apesar de toda essa dor, de todo esse sofrimento do Lutero, ele não largava Deus. Ele estava brigando com Deus, ele tinha uma treta com Deus, como eu coloquei ali no slide anterior, mas ele queria resolver essa parada. E aí, ele estava, a passagem que ele diz que ele golpeava, ou seja, que ele passava tempo e tempo estudando, é a passagem de Romanos, capítulo 1, verso 16. 16 e 17. Que diz: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Isso aqui é a carta de Paulo aos Romanos. Verso 17 diz:
porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E Lutero queria entender o que Paulo queria dizer. Que negócio é esse de justiça de Deus? Ele provavelmente olhava para a palavra justiça como nós muitas vezes olhamos. Se alguém fez algo errado, tem que ser feita a justiça. Se alguém cometeu um crime, ele tem que receber a justiça. E a justiça é o quê? A punição. E era assim que Lutero olhava para o Novo Testamento, para o Evangelho de Jesus Cristo. E ele não conseguia amar essa justiça. Ele mesmo disse que ele odiava a justiça de Deus. E aqui ele fala, né? Ele não sabe se blasfemava, mas com certeza ele murmurava. Murmurar é aquele ato da gente ficar reclamando o tempo todo, sabe? E Lutero olhava para a justiça de Deus e agia dessa forma. Finalmente, pela misericórdia de Deus, preste atenção nisso, queridos. Meditando de dia e de noite, consentia o contexto das palavras, a saber, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Repita comigo, pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive, por um dom de Deus. Em outras palavras, pela fé. E este é o significado. No Evangelho é revelada a justiça de Deus, isto é, a justiça passiva com a qual o Deus misericordioso justifica-nos pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E olha as palavras dele aqui. Foi quando senti como se tivesse nascido de novo e entrado no paraíso por portões abertos. Aqui me foi mostrada uma face completamente diferente da Escritura. Com base nisso, percorri outra vez, de memória, os textos das Escrituras. Lutero tinha a Bíblia toda na cabeça. Queridos, essa justiça passiva, pela fé, é aquilo que nós recebemos de Deus. Alguns irmãos vão dizer que a nossa obra para ser salvos é aceitar Jesus. Outros irmãos vão dizer que nós não contribuímos com nada na nossa salvação, porque o Espírito Santo primeiro nos regenera, para que depois nós tenhamos consciência para aceitar Jesus. E aí os irmãos estão brigando com isso desde essa época. É o Calvino, aquele que eu mostrei ali na foto, e os outros irmãos que são um pouco posteriores, que são os remonstrantes, lá do século, acho que 17, não sei, e tem os calvinistas e os arminianos brigando por causa disso. Só que em uma coisa os dois grupos concordam. Seja o meu ato de fé, ou seja, a fé que eu recebi de Deus, essa fé é em Cristo. Então, querido, se você pensa que você tem a capacidade de escolher Jesus, amém, desde que você escolha. Se você pensa como eu, que entendo que eu jamais escolheria Jesus, de tão pecador que eu era, e que porque Jesus me escolheu eu tive capacidade de receber Ele como Senhor e Salvador, amém. Não importa, eu posso estar errado, você pode estar errado, nós dois podemos estar errado, o que importa é que aquele que nos salva é Jesus, e é pela fé. E aí nós temos o primeiro conceito que brotou da Reforma. Alguém já viu falar nos 5 solas da Reforma Protestante? Então o primeiro sola é o sola fide, ou seja, somente a fé. Queridos, o que Paulo está nos dizendo aqui é que essa justiça de Deus é revelada no Evangelho, verso 17. Uma justiça que do princípio ao fim é pela... Vou voltar. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Do princípio ao fim é pela fé. Nós somos justificados pela fé no unigênito Filho de Deus. É somente pela fé. Sola fide. Esse é o primeiro legado que a Reforma Protestante nos deixa. E isso é libertador, irmãos.
Por que isso é libertador? Porque eu não preciso mais me preocupar, como Lutero se preocupava, em se afligir com jejuns, com orações, eu não lembro qual é o nome, mas ele se machucava com tipo uns rebenquezinhos lá, né? Uns chicotezinhos, ele se flagelava, se machucava, porque na cabeça dele, matando literalmente a carne, ele estaria agradando a Deus. Mas ainda assim, o sentimento de ser pecador permanecia pulsando dentro dele, e ele não se aguentava mais. Alguns historiadores contam que várias vezes Lutero foi encontrado desmaiado na cela dele, porque nos mosteiros o quarto, que nós chamamos de quarto, era uma cela, e não tinha nada de luxo, tinha uma cama, não sei nem se tinha penico, mas era ali que eles ficavam. E várias vezes Lutero foi encontrado desmaiado, de tanto se autoflagelar para tentar aplacar a ira de Deus. Ora, o Espírito Santo já havia convencido ele de que ele era um pecador. Agora o Espírito Santo estava trabalhando para que ele entendesse que nada que ele fizesse poderia comprar a sua salvação. E aí, queridos, Lutero olha para aquela situação, olha para aquelas pessoas gastando o dinheiro que não tinham para comprar a salvação. Para vocês terem uma ideia, teve um cara, nessa época aí, estavam construindo a catedral, acho que de São Pedro, que era para ser a catedral mais bonita, mais suntuosa, mais luxuosa de todo o Império. E não é de hoje que para construir se precisa de dinheiro. Então o Papa disse para os caras lá, consigam dinheiro. Aí teve um cara lá, esqueci o nome dele agora, que ele criou até um refrão, um ditado. Ele dizia que cada vez que uma moeda tilinta no fundo da urna, uma alma é liberta do purgatório. E esse cara andava por todas as cidades do Império, vendendo indulgências para juntar dinheiro para levar para a construção da catedral. E Lutero se revoltou demais com isso. Mas por que ele se revoltou? Porque ele entendeu que se tudo que ele fez era insuficiente para aplacar a ira de Deus, que força teria um papel assinado por um homem qualquer, por mais que esse homem tivesse um cargo de cardeal, de bispo, de seja lá o que for. E aí Lutero se revolta com isso, e é aí que ele começa o movimento. Depois que ele tem essa experiência com Deus, ele escreve o seguinte: e exaltei minha palavra amabilíssima, ou seja, aquilo que ele odiava se tornou amabilíssimo, ou seja, extremamente amável, extremamente possível de ser amada. Ele odiava a justiça de Deus, porque a justiça de Deus lançava ele no inferno. Quando ele entendeu a justiça de Deus, essa palavra se tornou extremamente amável para ele. E exaltei minha palavra amabilíssima com um amor tão grande quanto o ódio com o qual antes havia odiado a justiça de Deus. Portanto, aquela passagem em Paulo tornou-se para mim verdadeiramente o portão para o paraíso. Esse é um escrito de Lutero, né, de um livro que foi publicado lá na época dele. Aqui, uma citação, né? Não é necessário dizer que a descoberta de Lutero da graça bíblica e a sua conversão pessoal alteraram radicalmente sua visão sobre o papado católico romano. O Evangelho, Lutero argumentou, repudia a ímpia ideia do reinado inteiro do Papa, o ensino de que um cristão deve estar incerto sobre a graça de Deus para com ele. Se esta opinião permanece, então Cristo é completamente inútil. Portanto, o papado é uma verdadeira câmara de tortura de consciências e o próprio reino do diabo. Ele se revoltou às veras. Queridos, o que nós temos? O que isso traz para nós? Aqui está o versículo principal, ó. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa citação aqui é do livro de Abacuque, no Antigo Testamento, e ela aparece aqui em Romanos e ela aparece também na carta aos Hebreus. E ela tem o cerne dessa declaração de que o justo viverá pela fé,
ela está ecoando na maioria, se não todas as cartas de Paulo. Sabe por quê, gente? Porque só pela fé, sola fide. Amém? O que nós temos a ver com isso para terminar? Verso 16, o poder para a salvação vem de Deus. E esse poder é o Evangelho. Olha o verso 16 ali, ó. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o quê? Ele é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê. E aqui Paulo fala primeiro do judeu e depois do grego, porque o Evangelho foi anunciado primeiro aos judeus e depois se expandiu pelo mundo greco-romano. Outra coisa muito importante, basta crer para ser salvo. Querido, eu costumo dizer que a gente tem que saber crer. Um dia, agora não lembro se é Paulo ou Pedro escrevendo, ele faz a seguinte pergunta: vocês acreditam em Deus? Fazem bem, mas até os demônios creem e tremem. Ou seja, acreditar em Deus, joinha. Acreditar em Jesus, joinha. Mas a gente precisa crer sabendo quem é Jesus, qual foi a sua obra, o que ele fez por nós, por que ele fez por nós, por que nós somos incapazes de nos equiparar à obra de Cristo. Quando eu digo que nós precisamos saber crer, é que nós precisamos entender um tiquinho assim do Evangelho, para que nós sejamos salvos. E o que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que o que eu ensinei para vocês foi o que eu também aprendi. Que Cristo morreu por nós segundo as Escrituras. Cristo morreu por nós segundo as Escrituras e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho. A boa notícia de que o Cristo, o escolhido, o ungido, o Messias, morreu. Para quem não sabe, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a posição de Jesus diante do universo. Cristo significa o escolhido de Deus. Cristo significa o enviado de Deus. E ele foi enviado, como diz João 3, capítulo 3, verso 16, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A gente precisa juntar essas pecinhas desse quebra-cabeça, meus queridos. E a gente precisa tornar a nossa fé em Cristo mais do que uma fé que diz simplesmente que Deus é bom e que Ele cuida de nós, e isso é verdade? Sim, é verdade. Deus cuida até daqueles que negam a existência dele. Mas a gente precisa olhar para essas coisas e entender o Evangelho. O Evangelho, sim, ele condena. Lutero tinha razão quando dizia que o Evangelho condenava. Porque Jesus, quando estava conversando com Nicodemos, ele disse o seguinte: o julgamento é esse, que vão estar condenados todos aqueles que não crerem no Filho de Deus. Qual é o pecado que não tem perdão? É não crer em Cristo, como Senhor, como Salvador, como Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados. Esse é o pecado que não tem perdão. Ah, pastor, então, eu crendo em Jesus, eu posso fazer qualquer coisa? Pode, mas tu vai ver que tu não vai conseguir. E quando tu conseguir, tu vai ficar mal. Porque tu vai saber que tu entristeceu o teu pai, que matou o próprio filho para poder te adotar. Então, aquele que diz, não adianta nada ir para a igreja, porque o cara vai para a igreja e na segunda-feira ele está fazendo tudo errado de novo. Das duas, uma. Ou o cara está indo na igreja só por ir, ou ele está sofrendo porque ele não está conseguindo vencer o pecado dele. E aí é que eu falo na importância do ser igreja, do andar juntos, porque aí a gente tem para quem confessar o nosso pecado, a gente tem para quem entregar a nossa dificuldade e dizer, me ajuda, eu não estou aguentando. Queridos, na minha experiência de igreja, eu já lidei com um homem que não conseguia de forma alguma se desvencilhar da bebida, da droga, mas que não era feliz porque bebia ou porque se drogava.
é porque ele não conseguia se desvencilhar. Mas ele estava triste o tempo inteiro porque ele sabia que o que ele estava fazendo desagradava a Deus. É diferente de um religioso. Porque o religioso, no momento que ele estiver sóbrio, ele vai dizer, está tudo bem, eu estou sóbrio. No momento que ele não estiver sóbrio, né, talvez ele até sinta algum remorso. Mas quando passa a embriaguez, ele está bem com Deus de novo. Isso é uma mentira. Isso é o que Lutero buscava. Fazer para ficar bem com Deus. Queridos, o Evangelho, ele revela a justiça de Deus. E para terminar, essa justiça é pela fé, não é pelas obras. Qual é a má notícia? A má notícia é que todos pecamos e fomos afastados da presença gloriosa de Deus. A boa notícia é que Jesus desce do céu. Ele nasce de uma mulher. Ele passa uma vida toda com todas as tentações que cada um de nós, homem, mulher, criança, pode ter sofrido. E ele resiste a essas tentações. E ele não peca. E sem pecado, a morte não tinha poder sobre ele. Mas ele disse que ninguém toma a vida do Filho do Homem, mas ele a dá por vontade própria. E ele vai à cruz. E ele foi porque ele quis, e a Bíblia prova isso, porque quando aqueles homens chegaram para prendê-lo, e Pedro saca da sua espada e corta a orelha de um soldado, Jesus manda ele guardar a espada, conserta a orelha do soldado, e diz para ele, se eu quisesse, não era só eu chamar o meu pai, e ele mandaria 12 legiões de anjos, nem homens seriam, anjos, para me tirar daqui. E ele é preso, ele apanha, ele é humilhado, ele é trocado por um bandido. Ele é crucificado. Ele morre. E quando ele morre, ele diz, está consumado. O que está consumado, queridos? A nossa oportunidade de nos entregar a Ele. Vamos ficar de pé. E eu quero que você feche os olhos agora. E eu quero que de olhos fechados, você reflita e responda para si mesmo a seguinte pergunta. Se hoje, ao sair desse local, o infortúnio vier sobre a sua vida e ela terminar, você tem certeza que nesse momento que a sua vida terrena terminar, você vai estar nos braços de Deus? Se a sua resposta for sim, pergunte-se por quê. Se a sua resposta for sim, o complemento da sua resposta deve ser, porque eu entreguei a minha vida a Cristo e eu sei que não mereço, mas pelo que Ele fez, não pelas minhas boas ações, não pelas minhas jarras de suco. Eu tenho mais do que um terreno no céu, eu tenho um lugar à mesa, aleluia. Se a sua resposta é não sei, eu tenho uma boa notícia para ti nessa noite. Você ouviu a palavra de Deus. E se a sua resposta é não sei, nesse momento, faça uma oração silenciosa onde você está e diga, Senhor, eu quero entender esse negócio. Se você não acredita direito nessa história de céu e inferno, não sabe se isso é verdade ou não, tudo bem, isso se chama dúvida. Da mesma forma, diga para Deus, Senhor, eu quero entender esse negócio. Seja ousado e diga para Deus, como muitos já disseram, Senhor, se tu realmente existe e se esse livro que o pastor está pregando, que é a Bíblia, não é somente mais um livro humano, me mostra de alguma forma. Mas querido, querida, abre teu coração.
Porque a Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos. E todos inclui você. Abra seu coração para o Senhor e deixe Ele falar contigo. Essas perguntas que nós fazemos para nós mesmos e que nós respondemos, elas são poderosas. Não poderosas de uma forma mística, mas elas nos ajudam a entender a necessidade que nós temos do Salvador. Senhor Deus, eu quero te agradecer por mais